Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco, sintonizado neste importante canal de comunicação. Retomamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal Luz da Vida. E terminamos o primeiro bloco formulando algumas perguntas, e eu creio que isso despertou a sua atenção, citando um texto dos Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos, cheios de ardor missionário, querem evangelizar em alguns pontos da Ásia e o Espírito Santo não permite. Querem ir para outro canto e o Espírito de Jesus não permite. Mas isso é chocante no primeiro momento para algumas pessoas. O Espírito está dificultando, atrapalhando, impedindo os apóstolos de evangelizar. Estaria o Espírito contradizendo a ordem de Jesus, ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura? Quando é que Deus atrapalha a nossa vida? Qual a razão que leva o Senhor a não permitir que façamos aquilo que lhe agrada? Resposta. Uma coisa é a obra em si, enquanto tal ela agrada a Deus. Mas, dependendo das disposições de quem faz e das possíveis consequências nefastas, por enquanto não convém que seja feito. E Deus sabendo e Deus conhecendo, dificulta, atrapalha. Peguemos o seguinte exemplo. Vamos levar a boa notícia àquele grupo, àquele bairro, àquela categoria de pessoas, naquela região. E Deus Todo-Poderoso sabe que se os seus forem agora, eles poderão morrer, não obterão nenhum fruto. Só que estes que querem ir não sabem disso. E Deus, na sua infinita bondade, sem dizer para eles, mesmo sabendo que eles estão cheios de boa vontade. Vamos levar a boa notícia porque o Senhor quer. Mas o Senhor sabe que agora não é conveniente. Por isso, Ele atrapalha. Atrapalha porque os ama. Atrapalha porque sabe que dessa maneira, agora, eles não vão conseguir absolutamente nada. Será inócua essa iniciativa. Outra situação. O método. Cheios de boa vontade, pretendem atingir um fim nobre, mas a metodologia é totalmente equivocada. Os meios utilizados são inadequados, são impróprios. E o resultado pode ser uma tragédia. Sabendo disso, o Senhor, por vezes, atrapalha, dificulta. Um convite, talvez, a que nós repensemos os métodos, a que nós redimensionemos as nossas prioridades, preparando melhor aqueles que serão enviados, para que eles, indo, se dirijam àquele local, realizem a obra de forma mais preparada, mais eficaz. Terceiro exemplo. Nós queremos evangelizar. Só que, naquela situação, os evangelizadores, os missionários, são pessoas profundamente dinheiristas. São pessoas apegadas aos bens materiais, vaidosas, pedantes, arrogantes, presunçosas. Querem não a glória de Deus, mas a sua própria glória pessoal. Nesses casos, por vezes, o Senhor atrapalha, dificulta, perturba, não permite, coloca entraves, coloca percalços. Poderíamos citar muitas outras situações. Para provar que nosso Senhor Jesus Cristo
com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é o autor desses entraves. Permitam-me citar um versículo do Salmo 145. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas entrava os desígnios dos pecadores. Aqui está, de forma claríssima, a razão pela qual Deus atrapalha a nossa vida. Ele ama os pecadores, mas não os seus desígnios. Entrava os desígnios dos pecadores. Ora, os desígnios dos pecadores são pecados. O Senhor não ama o pecado, ama o pecador. Os desígnios pecadores, os desígnios dos pecadores, não podem ser aprovados, não podem ser legitimados pelo Senhor. Por isso ele entrava. Ou seja, coloca travas, coloca obstáculos. E isso é prova de amor. Amados, é importante, por conseguinte, que nós saibamos discernir se nossa vontade corresponde à vontade de Deus, naquilo que nós pretendemos realizar. Mas isso não é suficiente, porque não basta fazer a vontade de Deus. É preciso fazer a vontade de Deus com os desígnios que agradam a Deus. Porque a obra, enquanto tal, agrada a Deus. Mas a obra de Deus é realizada por pessoas que têm intenções, que têm motivações, que têm um status quo que pode, aqui e agora, ser agradável a Deus e ser ofensivo a Deus. Deus também conhece para além dos desígnios de quem vai realizar a obra de Deus, sejam desígnios bons, sejam desígnios puros. Conhece também os efeitos, as consequências, boas ou más, da obra que enquanto tal é boa. Nós não sabemos, com certeza, com exatidão, se a obra do Senhor que enquanto tal é boa, se será produtiva agora, dessa forma, naquela circunstância, naquele lugar. Não sabemos. Só o Senhor é que conhece todos esses aspectos. Só Ele é quem sabe a conjunção de tudo isso. Não temos acesso, porque o nosso conhecimento é reduzido, é fraco, é pequeno. A todos esses aspectos, a todas essas dimensões, é o Senhor que conhece o passado, o presente e o futuro, meu, seu, nosso. É o Senhor que conhece os aspectos, às vezes desconhecidos para nós, daquele lugar aonde nós pretendemos levar o Evangelho, para o qual pretendemos levar a boa notícia, a obra do Senhor, não apenas em termos de evangelização, mas também na nossa casa, no trabalho, a obra de Deus, onde quer que ela venha a se concretizar, onde ela possa ser realizada, Deus está atento. Sim, filho, isso me agrada, isso é bom para mim. Só que você, cheio de boa vontade, quer realizar o que me agrada. Mas eu, que não posso dizer isso para você, um dia você vai compreender. Porque você, querendo fazer aquilo que me agradava, na verdade, quem colocou obstáculo na sua vida fui eu. Por isso, você que
pretende realizar a obra do Senhor, tem buscado realizar a obra do Senhor, não desanime. Quando encontrar percalços, quando encontrar obstáculos, primeiro é preciso discernir quem é o autor desse percalço, dessa dificuldade. Se trata de um pecador, de uma pessoa que por maldade, por pirraça, movido, instigado pelo demônio, atrapalha a sua vida, não coloque Deus no meio, por favor, Deus não tem nada a ver com isso. Se bem que ele pode se utilizar dos instrumentos mais inusitados para que o plano dele, que em si é bom, aqui, agora, porque se revelaria inócuo, prejudicial para os agentes, para os missionários, para aqueles que pretendem cumprir a obra do Senhor, ele atrapalha, ele dificulta. Por vezes é o próprio demônio o autor desse obstáculo, dessa dificuldade. Compete a cada um de nós, na oração, tipificar, descobrir com a ajuda de Deus, com a ajuda do Santo Espírito, que o obstáculo é esse e ele precisa ser removido. E ordinariamente, diante dos obstáculos, e os mártires dos primeiros séculos mostraram isto. Se não é possível aqui, vamos para ali. O próprio Jesus falou em Mateus capítulo 10, vocês anunciem, digam paz a esta casa, se vocês não forem recebidos, bem, sacudam a poeira das sandálias e vão para outro lugar. Enfim, o cristão não está atrelado a isso, ele é criativo, ele não se entrega diante das dificuldades, diante dos obstáculos. Agora, há determinadas situações impeditivas que temos que admitir a possibilidade. Aqui não foi Deus quem quis. A obra em si agradou a Ele, mas Ele sabe o que faz. Se não permitiu agora, vai ser depois. Seja feita a vontade do Senhor. Aceitamos que o Senhor não tenha permitido, Ele, no seu querer, que agora a obra se concretizasse, que a sua vontade fosse cumprida. Mas, se não agora, depois. Se não com estas disposições, vamos remover os obstáculos, os desígnios dos pecadores, se são eles a causa que leva o Senhor a não permitir que a sua obra se concretize. Em síntese, porque Deus nos ama, às vezes Ele impede cada um de nós de obter aquilo que conseguimos, que desejamos, mesmo que aquilo que nós queremos fazer agrada a Ele. O Espírito Santo não permitiu os apóstolos de evangelizar em determinadas partes da Ásia. E pela segunda vez, o Espírito de Jesus não permitiu. Deus seja louvado quando Ele entrava os nossos desígnios quando estamos no pecado. Deus seja louvado porque Ele entrava os desígnios dos pecadores. Amém.